Amados, nós estávamos pensando em falar algo para a igreja, mas como nós tomamos conhecimento que hoje era um culto de louvor, nós procuramos na palavra um texto que tem uma relação com uma grande vitória através do louvor. Então, não tomando tempo, os irmãos fiquem de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo do 5, capítulo é o 20, e o versículo é do 5 até o 9. Do 5 ao 9. 2 Crônicas. É um culto de louvor ao Senhor. Hoje foi o culto de louvor. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. A igreja já encontrou? Então vamos orar, vamos falar. Vamos ler. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia. Vamos orar. É uma mensagem gloriosa. Vamos clamar a Deus que Deus me dê inspiração para falar alguma coisa sobre esse texto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar neste lugar, Senhor. Clamando, Senhor, ao teu Santo Espírito que venha nos ajudar, para que a tua santa igreja, Senhor, receba o maná que vier do céu. Não estou eu mais aqui, Senhor, mas toma os meus lábios, a minha mente, Senhor. Fala, Senhor, ao teu povo e à tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, tomem assentos. Irmãos, essa passagem se deu. Esse texto que eu li é sobre a oração de Josafá. Josafá, ele estava no momento da vida dele, como nós, irmãos. Todos nós que servimos ao Senhor, em determinados momentos, nós nos sentimos tão oprimidos por determinadas situações, que nós clamamos a Deus de uma forma que o Senhor nos escuta. Porque às vezes a gente ora, mas é aquela oração assim rápida. Mas tem momento que nós estamos oprimidos e precisamos de clamar ao Senhor de uma forma toda especial. E Josafá, nessa oração, ele chamou a atenção do Senhor, porque ele estava realmente em apuros.
E nesse final da leitura diz assim: pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos dará livramento. Irmãos, a Bíblia diz que o povo de Deus, eles têm esse poder. Nós temos, irmãos, esse poder dessa oração. Mas o problema é que muitas vezes a nossa vida está diante do Senhor de uma forma tão, eu digo leviana. Não é que crente esteja pecando porque não está orando, não está cantando, não está nos pés do Senhor toda hora. Não. Claro que se nós pudermos, a gente tem que viver dessa forma. Mas muitas vezes Deus permite a nós determinadas situações para que a gente se humilhe diante do Senhor e clame a Ele dessa forma. A Bíblia diz que Josafá estava muito bem, estava tudo certo com ele, e chegou aos ouvidos dele uma palavra e disse assim, porque às vezes a gente está muito bem, de repente chega uma notícia e essa notícia tira a gente do sério. Isso é com todos nós. Mas essa situação aqui foi uma situação difícil. Josafá, ele era rei em Israel. Mas ele estava numa situação confortável. Ele estava confortável. Só que chegou algumas notícias aos ouvidos dele. Nessa época não existia o WhatsApp nem internet, mas tinha as pessoas que vinham falar as fofocas, dizer as coisas. E graças a Deus, porque quando você vai levar uma notícia que é uma fofoca, é ruim. Mas quando você vai levar uma notícia de advertência, escutem. Porque às vezes chega aos nossos ouvidos determinadas coisas e a gente não dá nem valor. Mas nós temos sabedoria do céu. E temos que ter sabedoria para saber ouvir. Porque às vezes a notícia é mentirosa. Às vezes a notícia não é coisa vinda de Deus. E às vezes é para nos inquietar, tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego. Mas às vezes é um aviso da parte do Senhor. E essa notícia aqui chegou a Josafá de uma forma que disse assim: grande multidão, Josafá, vem contra ti, da além do mar, da Síria. E aí ele disse, grande multidão. Ele não tinha exército para combater essa grande multidão. E esse povo que estava vindo para tomar as terras de Josafá e fazer anarquia na terra, foi um povo que lá atrás, quando Moisés vinha com o povo caminhando pelo deserto, Moisés esteve na terra desse povo. E Moisés tinha condição de invadir aquela terra fértil, terra com muitas coisas. Mas o Senhor disse a Moisés, Moisés, não invada. Passe por fora, porque Deus é ordeiro, Deus é organizado. Passe por fora, não invada, não faça nada errado. Quando você vê Deus tomando uma providência na casa de alguém ou fazendo alguma coisa, Ele sabe por que está fazendo, por que está pedindo conta de alguma coisa. Às vezes um puxavante na orelha do cabra para ele dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não é verdade? Acontece, Deus permite, não é? Mas Deus é um Deus de vitória. E nós, se nós nos humilharmos diante do Senhor, nós receberemos da parte do Senhor força, poder, graça, santidade, não é? Porque Ele é Deus e Ele faz e Ele dá. E dá vitória também. Aí Josafá, aperreado, disse, Senhor Deus dos nossos pais. Eu acho graça porque o povo antigo gostava de orar assim, Deus dos nossos pais. Não é verdade? Porque eles viviam da história do passado. Eles viviam sempre pensando no que aconteceu no passado. Mas a nossa igreja hoje, a gente vive no presente, porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Não tem essa história, Deus dos nossos pais, não. Deus meu, Senhor meu,
Deus de minha vida, Deus de hoje, de ontem, de amanhã, Deus eterno. Quando Jesus, ele subiu, ele disse: eu vou subir, mas não vos deixarei órfão. O Espírito Santo está conosco, irmãos. O Espírito Santo está com a igreja dele. Nós temos que ter força para servirmos a Deus, para pregar a palavra, para sair ao mundo e dizer: Jesus salva, cura e batiza e nos leva para o céu. Eu estou achando lindo esse trabalho que o pastor vem fazendo aí. Leva o povo como um exército, sai por aqui tudo marchando e vai dizer ao mundo: nós estamos ali, pregando, orando, falando do amor de Deus. Quem quiser, venha. O prato está na mesa. Se você quiser pegar o garfo para comer, tá, a bênção está aqui, não é verdade? Então, nós estamos diante de uma situação que nós temos que nos preparar para evangelizar, porque Jesus está voltando. E nós temos que ter essa força de pedir ao Senhor essa graça. Ai, irmã, eu não sei nem como chegar. Olha, você chega até dizer a uma pessoa assim: Jesus te ama, Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro, então eu tenho que falar para o mundo. Antes de eu servir o Senhor, Ele já me conhecia. Não é verdade? Então, se você chegar para uma pessoa e disser, essa pessoa: Jesus te ama, Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele cura e Ele nos leva para o céu. Já pregou a palavra, o cabo só vai para o inferno se quiser. Então, claro que se você souber dar uma explanação da palavra do Senhor, melhor. Mas se não souber, o que você disser é de grande tamanho. Outra coisa, nós pregamos o evangelho, irmão, com a nossa vida também, com o nosso testemunho. Nós pregamos o evangelho com o nosso testemunho. E eu estou com um testemunho vivo aqui para dizer a vocês. Fica de pé, Júnior. Esse aí, olha, foi no dia dos pais para minha casa para almoçar, um almoço de família. E lá nós pregamos a palavra e convidamos ele. E Jesus trouxe ele. Está aqui. Glória! Viu, irmãos? A gente pode sentar, Júnior, pode sentar. Ele tinha dificuldade de aceitar Jesus porque ele gostava da lourinha gelada. Mas eu digo, a morena de Jesus é melhor, né? Então, Jesus, ele faz, irmãos. A gente, quando faz um almoço, que você convidar uma pessoa que não seja evangélica, você convide uma pessoa, fique lá, converse e tal. E daqui um pouco surge uma oportunidade de você pregar o evangelho. Agora, o importante disso tudo é nós sabermos, irmãos, que cada vida que você ganha para Jesus, Jesus é tão bom. Cada vida que você ganha para Jesus é uma pedrinha na sua coroa. É uma pedrinha. Jesus, ele não mentiu. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê será condenado. Então, a gente não está aqui julgando ninguém. Mas a gente está aqui para pregar a palavra. Não é verdade? Mas voltando aqui para o texto, vamos falar da questão de Josafá. Então Josafá fez aquela oração ao Senhor, clamou ao Senhor e disse ao Senhor o que estava se passando, né? Que ele não tinha condição, com a quantidade de gente que ele tinha, de enfrentar aquele tão grande exército. E ele chega a dizer ao Senhor: Senhor, isso é o pago que esse povo que está vindo nos cercar está dando ao teu povo, a tua herança, Senhor. Porque lá no passado, quando Moisés esteve nas terras dele, tu disseste que não invadisse. E agora eles estão vindo, os moabitas e os amonitas, para destruir a nossa terra. Aí o Senhor disse: deixa comigo. Agora o negócio é comigo. Eles estão vindo, né? Estão. Então, Deus não resiste, irmão, a oração de um crente salvo, que crê, que confia, né? Que está ali com os olhos postos no Senhor. Aí veja o
a finalização da oração de Josafá. Ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos já estão postos em ti. Acabou-se, irmão. O olhar do crente, quando está ligado no céu, acabou a história. Nós temos que olhar não para os nossos defeitos, para as nossas fraquezas, mas nós temos que olhar para o Senhor que fez o céu e a terra. E fique certo, Ele nos escuta, porque Deus ama a pessoa que confia nele. Entendeu? Deus ama, né? Então, a Bíblia diz assim, olha. Aí Josafá juntou o povo e disse o seguinte: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aleluia! É criança, irmão, é jovem, é adulto, é velho, vai todo mundo buscar o Senhor. E aí o Senhor se fez presente. Veja o que aconteceu. Vou ler só esse textozinho aqui para os irmãos entenderem. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia! Irmãos, quando o espírito dos profetas se manifestava no meio da congregação, o negócio era sério. Não temas. Vem um exército, vem. Mas nós vamos ganhar essa batalha. Nós vamos ganhar essa batalha. Essa batalha é minha, o Senhor disse. Que coisa linda, irmão. Não temas nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmão, acabou-se. Olha, se o Senhor te disser, não temas, e você sentir que o negócio é de Deus, fique orando, fique com paciência esperando, porque no tempo o Senhor faz. Isso é tudo na nossa casa, irmão. Isso é tudo, isso é tudo. Entendeu? Porque o Deus que nós servimos não é Deus de coisas pequenas, não. É Deus grande. Ele é poderoso, Ele faz coisa grande. Ele faz coisa grande. E quando acontecer, irmãos, de Deus no meio da sua família pedir uma vida, também não fique, irmãos, porque é pecado. Você está falando com morto. E eu estou dizendo isso aqui porque os irmãos sabem que eu perdi meu esposo, o homem que eu vivi 40 anos, que eu fui casada, que eu amei demais, meu marido. Eu amava muito meu marido, mas ele está com Deus, irmãos. A vida agora prossegue. Eu estou falando espiritualmente, entendeu? Nós não temos que estar chorando morto, não. Ele está com o Senhor. Se ele tivesse partido sem Jesus, eu estaria aqui muito triste. Mas ele partiu com o Senhor, irmão. Então a velhinha aqui vai se preparar para se encontrar com ele lá. Aqui mais nada. Mas eu vou me encontrar, porque eu tenho certeza que ele está com o Senhor. Então, nós temos que ter essa fé para poder nós termos força de pregar a palavra, de viver essa palavra, de ter entendimento que nós temos que ler a palavra, irmãos. Temos que orar, temos que louvar o Senhor. E louvar o Senhor, fique certo. Eu acho graça quando alguém prega sobre esse texto, diz assim: Josafá ganhou essa guerra com louvor. Negativo, não foi só o louvor. Antes do povo louvar, Deus aqui já tinha dito que a peleja não era deles, era de Deus. Entendeu? Então o louvor é importante, irmãos. O louvor, Deus habita no meio dos louvores. Mas a tua vida tem que ser um louvor.
Não é cantar de todo jeito não, viu? Como o povo anda, canta por aí, sapateando e lá vai. Não, meu filho. O louvor do crente, ele tem que sentir com a alma, irmãos. O louvor a Deus é coisa diferente. A gente vê por aí, não é? Pelas internet, o povo com roupa se expondo e quase se vestindo como o mundo e cantando de todo jeito negativo. Quem louva a Deus tem que orar, tem que jejuar, tem que viver uma vida de santidade. Porque o louvor não é só fazer a entonação da música, não. O louvor, você louva a Deus com sua vida. Eu particularmente, irmão, eu sou muito desentuado. Eu consigo, se cantar com o coral, consigo desentuar todo mundo se eu cantar. Porque desafino mesmo, irmão, é horrível. Mas quando eu estou pedindo a Deus misericórdia, eu pego minha harpinha e faço louvor. Senhor, recebe. Recebe, Senhor. Eu não tenho condição, tu não me desse uma voz, né? Porque Deus, irmãos, Ele consegue. Eu digo sempre isso. Ele consegue ouvir até no silêncio da nossa alma, quando nós queremos adorar a Deus. Porque na hora da angústia você não consegue abrir a boca, não. Quem é que consegue cantar na hora de uma angústia muito séria, irmão? Consegue não. Eu estava com meu sobrinho entubado e meu marido de uma vez só. Era Lucinho, que era meu marido, e Lúcio, que era meu sobrinho. Eu não conseguia cantar não, irmão. Mas o Senhor ouviu o silêncio da minha alma. Eu disse, Senhor, vai lá e vem aqui. Senhor, vai lá e vem aqui. Senhor, era assim. Eu sabia que do lado de cá a coisa ia ser diferente, porque Deus já tinha falado comigo várias vezes e tinha dito que ia guardar o meu esposo. Mas do lado de lá não, Lucinho não. Eu digo, Senhor, tenha de misericórdia. E Deus agiu. Graças a Deus, esse homem de Deus aqui foi lá e ungiu ele. E na hora que ele ungiu, o Senhor fez um milagre. Na hora que ele ungiu, o Senhor fez um milagre. A gente vai fazer o culto de ação e graça. Agradeço a Deus que vocês aqui têm um profeta de Deus. Esse homem é um profeta de Deus. Eu não estou fazendo missa de corpo presente, não. Não estou, irmãos. Eu não gosto disso, não. Mas a quem Deus dá, Deus dá. E Deus deu unção a pastor Val para orar por doente. E eu estou aqui porque há uns anos atrás eu vim com os tumores na garganta aqui, que os médicos estavam desconfiando que era um câncer. E eu passei por 2 exames, os médicos achando que era um câncer. E aí eu disse, eu me lembrei daqui, que eu nunca tinha vindo aqui. Apesar que Dedinha é minha sobrinha, mas eu nunca tinha vindo aqui. E aqui eu me lembrei de Deda, me leva lá, que eu estou sentindo de Deus, do pastor orar por mim. Eu agradeci isso aqui já. E quando o pastor orou por mim, nesta noite, eu dormi em paz. Eu dormi, quando eu fui buscar o resultado do exame, disseram, tudo bem. Mas a cura se deu aqui, porque na noite que ele orou, eu dormi. Eu não tomei remédio nenhum. Eu não tomei remédio nenhum. Então, irmãos, nós temos que agradecer que nós servimos a esse Deus. O Deus de Josafá é o mesmo Deus que está com essa igreja. Aleluia! É o Deus de vitória, é o Deus de bênção, não é isso? Então, nós estamos aqui de posse de vitória, o Espírito que o Senhor tem dado à igreja dele. E a gente sabe que o cantar e o adorar tem uma diferença, não tem? Tem uma diferença no cantar e no adorar. Então é muito importante que os levitas da casa do Senhor tenham cuidado de agradecer a Deus a oportunidade de ter uma voz bonita, de tocarem, enfim. Mas se posicionar para que o Senhor faça milagres através do louvor da igreja, irmãos. É muito importante. É muito importante, porque tem gente que acha porque tem uma voz bonita, mas na casa de Deus não só é a voz não, viu? É a voz e a vida, é os dois V. Voz e vida, vida e voz. Para poder o Senhor fazer milagre através do louvor. Não é verdade?
Mas essa igreja tem tido cuidado. A gente sente que vocês têm tido cuidado de adorar o Senhor, de viver uma vida em consagração. A gente sente, né? E eu sei que Josafá, ele esteve ali com o povo, levou o povo, e ele disse: então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá, os moradores de Jerusalém também prostraram-se perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos coraitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel. E quando eles começaram ali a louvar, o Espírito de Deus fez o exército, o próprio Espírito Santo, o exército deles, começaram a brigar um com o outro. Eles começaram a brigar quando eles começaram a louvar, porque eles estavam louvando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando eles começaram a louvar, os exércitos dos dois grupos que vinham para atacar Judá, começaram a brigar entre eles e se mataram, irmãos. Se mataram. Brigavam um com o outro, um com o outro, um com o outro, com o outro. E o coral aqui cantando: glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aí, olha, eles cantando na unção. E eles se entrincheirando lá, né? Acredito que com flecha, com lança, sei lá o que eles tinham lá. E Deus deu vitória a Israel. Detalhe: esse monte, irmãos, esse lugar que era para ser um lugar de destruição, se tornou um lugar de bênção. Sabe por quê? Quando eles terminaram de se matar, o exército de Judá subiu. Quando chegou lá, estavam todos mortos. E o que foi que Judá fez? Judá aproveitou, estava todo mundo morto, foi pegar as riquezas que eles vinham, alimentos, coisas preciosas que eles traziam, roupas e um bocado de coisa. Eu sei que eles tiraram todo o despojo daquele povo, tudo que era deles, que tinha vindo, animais, carros e roupas e tanta coisa que eles trouxeram, né, para passar aqueles dias ali. Israel tomou posse daquela bênção, que era uma luta e se tornou numa bênção. E até hoje aquele lugar é chamado de... Eu anotei aqui, irmãos. Aqui, diz assim: ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar bênção até o dia de hoje, o vale de bênção. Olha para aí, irmãos. Uma coisa que ia ser uma desgraça para Israel se tornou o vale de bênção. E hoje, sabe onde é que está o vale de bênção do povo de Deus? Quando a gente aceita Jesus e leva um banho do sangue de Jesus, irmão, é o vale de bênção. O Espírito de Deus começa a habitar na nossa vida. As coisas começam a mudar no meio da nossa família. Aquilo que era treva se transforma em luz. E o Espírito Santo toma conta de nós. E aí nós passamos a aprender a conviver em universidades, em emprego, com o vizinho, no meio da fusaca do mundo. Mas o Senhor nos orienta e nos dá sabedoria, porque Deus é um Deus de sabedoria, é um Deus de paz. E a alegria nossa é termos Jesus como Senhor da nossa vida. Então, nesta noite, se tem alguém aqui nesse lugar que ainda não tomou essa posição de adorar a Deus e de servir ao Senhor, adore a Ele. Aceite Jesus para morar no céu. Jesus é o dom de Deus para a humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa paz. Jesus não é só o nosso vale de bênção, mas é o nosso Senhor de eternidade em eternidade. Glória a Deus. Jesus veio não para nos dar despojo, mas para nos dar todas as bênçãos que
nós nem merecemos, mas Ele faz assim. Jesus é Deus e está conosco. Então, se alguém por acaso não entendeu ainda que Jesus é o Filho de Deus, faça isso. Leia sobre Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se alguém não tem esse Cordeiro ainda, se alguém ainda não aceitou, aceite Jesus, porque Ele está voltando. E nós precisamos de um dia ir para o verdadeiro vale de bênção, que é a glória do Senhor. Deus abençoe a igreja.